Vamos iniciar agora a leitura para o signo de Áries no mês de outubro. Se você tem Sol, Ascendente ou qualquer outro aspecto no seu mapa que seja forte no signo de Áries, essa leitura é para você, certo? Veja também os seus outros signos. Vamos começar sem enrolations. Mensagem do espiritual. A força é uma carta interessantíssima para os arianjos ou satanares. Quem é você? Um arianjo ou um satanares? Bom, o jogo indica aqui que existe um potencial forte em cada um, no caso aqui, especialmente nos arianos, que ele é como um martelo. Eu tenho explicado muito essa energia como se fosse um martelo. Ou seja, você pode utilizar esse instrumento para construir alguma coisa ou para destruir alguma coisa. Então, existe aqui uma oportunidade de fortalecimento, existe um momento oportuno, mas esse momento oportuno ele não é 100% positivo. Então, é preciso de um tanto de consciência, né? É preciso equilibrar uma parte racional, sensível, com a potência, com a capacidade de realização, uma certa agressividade, certo? Quando você consegue equilibrar essas duas polaridades, aí você consegue utilizar essa tal força para algo benéfico. Caso contrário, essa força tende a se voltar contra você. E sobre o que nós estamos falando? A gente está falando aqui sobre os vínculos emocionais. Qualquer vínculo emocional que você tenha, especialmente com pessoas. Isso aqui pode falar, aliás, não pode falar, isso aqui está falando sobre todas as suas interações. Principalmente, assim, sobretudo aquelas, aquelas relações com as quais você se importa, com pessoas que têm algum valor para você. Então, é preciso, no mínimo, rever como você tem lidado com isso. Porque talvez você esteja perdendo oportunidades de muita alegria com essas tais pessoas, ou nessas relações, vamos dizer assim. Pode ser que seja uma questão do momento, né? Assim, pode ser que você esteja passando por um momento onde a interação com essas tais pessoas seja um pouco difícil. Então, talvez você esteja passando por coisas que impossibilitem ou dificultem essas tais interações. Não vejo aqui motivo para desespero, porque o jogo sugere que, apesar dos desafios, você tende a encontrar um lugar de vitória. Na verdade, não é nem que você tende a encontrar um lugar positivo, mas é que ele está à sua disposição. Então, é preciso entender que, caso você tenha sido uma pessoa um pouco antissocial, por exemplo, entenda, assim, revise, analise o que você tem passado, tente se cobrar um pouco menos, mas também se posicione de tal forma que te permita consertar, talvez, alguns erros, ou, enfim, rever a sua postura em busca de alguma coisa melhor, mais consciente, mais equilibrada. A tendência para o futuro aqui é de haver uma espécie de reviravolta. Também, possivelmente, algumas instabilidades. Quer dizer, essa tal questão que se apresenta aqui, ela não se resolve de uma hora para outra. Mas quanto mais consciente você for, quanto mais alinhado você for com você mesmo, enquanto mais você procurar coerência nas suas atitudes, você tende a conseguir administrar melhor essa tal força que pode ser benéfica ou maléfica. E aí isso vai depender da sua administração. O conselho aqui é que você procure efetivamente encontrar essas pessoas, se relacionar com essas pessoas e buscar nesses encontros algum tipo de prazer, vamos dizer assim. Certo? Então, assim, o aspecto social, ele é absolutamente necessário e é importante... Boa noite, Isa. E é importante que você considere ou reconsidere esse aspecto na sua vida. Como é que você tem interagido com as pessoas? Você tem saído? Tudo bem que sair pode, em alguns lugares pode ser um pouco mais complicado devido à pandemia, mas essas interações elas não se dão tão somente no presencial. Então, enfim, vale a pena você rever, porque pode ser que exista algum tipo de impulso que ele venha como uma avalanche e aí acabe prejudicando algumas coisas. E aí, assim, eventualmente isso pode vir a te fazer falta.
Então, melhor cuidar agora do que ter que remediar depois. Vamos para o campo profissional ou financeiro. Lembrando que essa mensagem que eu acabei de ler é uma mensagem do espiritual. É a mensagem mais geral que tem. Tá? Então, se você tivesse que ouvir uma única coisa, sugiro que essa primeira mensagem seja a prioridade. Isso se fosse o objetivo também, né? Se quiser saber mais sobre dinheiro mesmo, é agora. Interessante. O jogo mostra aqui que o sucesso ou equilíbrio ou a aproximação de algo equilibrado dentro do campo financeiro ou profissional é possível, mas não é de uma hora para outra. Ou seja, você vai precisar, nesse mês, dar uma revisada, mais uma vez, né, nas suas ferramentas, no que é que você tem de força de trabalho, de ferramenta de trabalho, para você começar a entender aos poucos como é que isso vai te servir, como é que isso vai ser útil para você. O jogo mostra que o momento atual ele não me parece muito favorável. Me parece que é muito mais sobre falar sobre o que você faz do que efetivamente pôr a mão na massa. E aí isso pode criar um ambiente um pouco desconfortável, um pouco desagradável. Então também vale a pena ter um pouco de atenção com relação à sua comunicação. Dentro desse processo, também vale a pena você buscar ser um pouco mais flexível ou tolerante com você mesmo e principalmente com o seu tempo. Se as coisas não estão dando certo agora, existem pelo menos duas possibilidades. Uma, você não encontrou o caminho certo, ou então não houve tempo hábil para que as coisas aconteçam da forma que você gostaria. Então, ao invés de se cobrar um sucesso, uma independência financeira que talvez, pelo menos assim, essa questão profissional e financeira, que talvez não esteja exatamente como você queira, ao invés de se cobrar, vale a pena você buscar respiros e autocuidado. Para alguns isso aqui pode significar terapia, para outros pode significar banho de ervas, para outros pode significar massagem, meditação, enfim. Procure alguma coisa que simbolize conforto para você. E dentro desse processo todo, apesar das dificuldades, é importante também, além desses respiros, desse cuidado, desse colo, vale a pena também você buscar reconhecer o que é que tem já no momento, que tipo de conteúdo, que tipo de coisa que é presente atualmente que pode te dar esse tal prazer. Aparentemente existem coisas positivas apesar das dificuldades. E é importante reconhecê-las para que você não viva sempre numa lamúria. Oh, meu Deus, está difícil. Que está difícil para muita gente, entendeu? Mas aí a gente pode arranjar, buscar encontrar formas de lidar com esse campo profissional e financeiro que dê uma aliviada que nos permita ser feliz. A verdade é essa. Embora o jogo já sugira aqui também que a tendência para o futuro é você dar uma de doido. Você buscar, né, caminhos mentais onde você se esquive de alguma coisa. Pode ser se esquivar da sua tristeza, inclusive. Não recomendo. A ideia aqui é você olhar para tudo que for possível na intenção de ajustar aquilo que for possível ajustar. O jogo mostra aqui que esse tal equilíbrio, esse dito equilíbrio, como eu já falei, ele não acontece do dia para a noite. Então é preciso experimentar diferentes medidas de lazer, por exemplo, de trabalho, de cuidado e outras coisas mais, para que você, aos poucos, comece a deixar esse rascunho cada vez mais nítido. Então, assim, de qualquer forma, o jogo já indica aqui que você tende a dar uma fugida, né? Mas o conselho além de todas essas coisas que eu falei, vale a pena você ter um pouquinho mais de cuidado do ponto de vista financeiro mesmo. Assim, cuidar das suas economias, não gastar de forma impulsiva, que, se eu bem conheço os arianos, pode ser uma dificuldade. Então, assim, tome um pouquinho de cuidado, vai com calma, não, assim, de forma alguma, seja uma pessoa que vai gastar dinheiro de uma vez. Aqui me parece que vale a pena você guardar dinheiro, porque você pode precisar, né, como uma reserva de emergência, ou então para investir em alguma coisa num momento oportuno. Beleza?
Adorando esse jogo, cara. Ponto de vista afetivo ou familiar. Bom, o jogo mostra aqui que as estruturas desse campo precisam ser, vamos dizer assim, fortalecidas. Então, se você está num relacionamento, você precisa de alguma forma ser um pouco mais responsável com a relação. E, logicamente, com você também. Mas, assim, a relação ela tem uma estrutura, ela tem um alicerce, e esse alicerce precisa de atenção e de fortalecimento. O momento atual, para alguns, pode significar aqui um momento de dedicação à espiritualidade. Isso aqui, em algumas situações, pode significar uma espécie de celibato. Mas isso aqui também significa um processo por uma busca de um amadurecimento. O que, de um modo geral, costuma deixar o campo afetivo meio chato ou meio frio. Porque aí, às vezes, a pessoa pode ficar meio ranzinza, meio chatonilda, vamos dizer assim. Existe algum tipo de escassez aqui. Para alguns pode ser uma falta de segurança, né? Uma desconfiança, uma insegurança mesmo, assim, talvez até mesmo uma questão de autoestima. Para outros, isso aqui pode significar dificuldades financeiras. E aí, pelo que eu estou entendendo aqui nesse contexto, me parece que os arianos, de um modo geral, estão muito focados com o trabalho e buscando um caminho que seja mais maduro. A questão é que a vida não flui exatamente da forma com que a gente acha que é o ideal. Então, nem sempre as coisas vão acontecer de forma linear. Portanto, às vezes é preciso quebrar expectativas. Para alguns, isso aqui pode significar que vai acontecer efetivamente uma quebra de expectativa, pode significar alguém fazendo uma surpresa, pode significar, inclusive, alguém dispensando, deixando de lado tudo aquilo que é desnecessário. Geralmente, esse processo aqui vem de uma forma impactante e desagradável, mas dentro desse contexto tende a ser positivo. Mas veja só, embora seja potencialmente positivo, isso não significa que vai ser um mar de flores. Às vezes, um processo que traz um resultado positivo pode ser um processo, inclusive, traumático, né? Para alguns, isso aqui pode significar um término, para outros, pode significar uma grande reforma dentro do campo afetivo. Lembrem-se que isso aqui pode significar também relações familiares. Então, pode ser que vocês tenham tentado ser uma pessoa um pouco mais madura e tenham, ao mesmo tempo, se sentido inseguros por não poderem prover aquilo que vocês gostariam, né? De um modo geral, é preciso, talvez, pôr na balança, só que aqui é uma balança meio radical, assim, ó, o que é que presta, o que é que serve ou o que é que não serve. O que não servir, a tendência aqui é que você, na verdade, assim, a tendência é que você aprenda a identificar o que é irrelevante para o momento. E aí, vocês tendem a dispensar isso. Para quem está solteiro, boas notícias. O futuro aqui me parece que vai rolar um vínculo aí com alguém de fora. Então pode ser que você conheça uma pessoa nova, pode ser que alguém mande um oi sumido por aí. Pode ser que você vá em busca, efetivamente, de alguém que você não conheça ou que seja distante do seu círculo social. O conselho além de tudo isso que eu já falei, vale a pena você buscar ter um pouco mais de atitude. Então, assim, se dentro do campo afetivo, ou seja, amoroso ou familiar, você tá uma pessoa meio passivona, esperando que as coisas aconteçam, no fluxo do rio da vida, não vai dar muito certo, não. A ideia aqui é que você efetivamente tome uma atitude para direcionar esse contexto para uma situação que seja mais agradável. Então, assim, você está tendo uma crise no relacionamento, faça alguma coisa para melhorar seu relacionamento. Se é um problema na família, faça alguma coisa para melhorar isso. Se você está solteiro ou solteira, faça alguma coisa por você, né? Assim, mude a rota, ou então intensifique a rota para alguma coisa que seja positiva, certo?
Mais uma vez, ó, só falando como se fosse para solteiros, né? A pessoa que está muito preocupada com o trabalho, está tentando ser uma pessoa mais madura, já falei, e não ter se sentido tão bem para o jogo, né? Para paquera. E aí vai acontecer alguma coisa aí que vai te dar uma porradona na nuca, vai significar uma espécie de um insight bem forte, e aí as coisas tendem a se movimentar, vamos dizer assim, as coisas vão dar uma, vai ter uma sacudida boa aí, e me parece que dentro desse processo você tende a encontrar alguém. Vai ter romance e casamento? Não vejo isso aqui, mas me parece alguma coisa interessante, no mínimo. Beleza? Essa foi a leitura para o signo de Áries. Veja seus outros signos, curta, comente,